Salve a todos com a paz do Senhor, falando EBD, lições Betel Dominical, Adultos, Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, este é o novo trimestre do ano de 2025, primeiro trimestre. Também este é o tema, o escritor deste trimestre foi o bispo Oídes José do Carmo. Também tem aqui a descrição, terceiro vice-presidente da CONAMAD, presidente do CONEMAD Goiás, também pastor-presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás, advogado e teólogo, da lição de número 1 deste primeiro trimestre do ano de 2025, será ministrada no dia 5 de janeiro, tem por título, dentro do escopo geral, Movimento Pentecostal, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. A expansão terá por finalidade reavivar, nos relembrar do movimento pentecostal, seu início, a sua importância, relevância para os dias de hoje. Nós precisamos reavivar, nós precisamos retornar às nossas bases. O texto áureo se encontra no livro de Atos, o capítulo de número 2, o versículo de número 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse a verdade aplicada. Até que o Senhor venha ou volte, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que lhe entregou. Guardemos bem esta palavra, revestimento. Os objetivos da lição: reconhecer o cumprimento da promessa em Atos, quer dizer, o cumprimento da promessa. O segundo objetivo, ressaltar o poder dunamis do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. Óbvio que, como vamos falar de um movimento pentecostal, nós estamos falando da efusão, do derramamento do Espírito Santo, como prometido no Antigo Testamento para a igreja cristã. Nós temos também aqui o motivo de oração. Devemos orar para que mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, e não somente isto, mas que também permitam, existem muitos irmãos que são batizados com o Espírito Santo, mas não permitem que o Espírito Santo os utilizem na obra, tanto local quanto além fronteiras. Os dons soterrados, enterrados, escondidos, infelizmente, não somente para mais batismos, mas também para que os batizados, os que já receberam a promessa, façam a boa utilização conforme a doutrina bíblica. No esboço da lição, na introdução, nós veremos logo mais, a promessa se cumpre, é o tópico de número 1, 2, o poder do Espírito Santo, 3, a autoridade. Então, nós falaremos sobre a promessa da efusão, do derramamento, nós vamos falar sobre o poder tanto do Espírito Santo quanto o que ele confere o dunamis de Atos 1:8 ao crente batizado com o Espírito Santo, e também a autoridade da pessoa da Trindade Santa, Deus e Espírito Santo, sua autoridade, tanto a dele quanto a que ele confere ao crente que recebe a promessa. Agora eu gostaria de começar também com uma pergunta. E quem não fala em mistérios, quem não fala em línguas estranhas, ele tem o Espírito Santo? Ele pode trabalhar? Ele pode ser aceito como trabalhador? São perguntas que nós precisamos explicar também. Então nós vemos na introdução aqui a presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes ou aos primeiros cristãos, os levou a anunciar a salvação até os confins da terra. Agora nós vemos a questão também aqui da
do revestimento. Né? O que nós entendemos como revestimento? O que é revestir? Seria vestir uma segunda vestimenta, ou vestir duas vezes, talvez um par de meias não solucione o frio, preciso de dois, aí é um revestimento. Uma blusa para o frio, não uma blusa de frio, uma blusa para o frio, uma só é suficiente, preciso de outra. Então vamos pensar em revestimento numa segunda capa, numa segunda veste, numa segunda proteção. Tá bem? Vamos pensar mais ou menos nessa ideia. Levamos os crentes a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições, batalhas espirituais que enfrentaram. Então nós já vemos na introdução que a dificuldade em determinados trabalhos ou em trabalhos para determinadas pessoas, ela tem um peso maior, ela tem uma dificuldade maior. Algumas coisas, algumas ordens do Senhor para nós nos levarão a campos mais difíceis, mais adversos, às vezes mais controversos, e nós precisamos deste revestimento. O Senhor Deus, sabendo disto, o Espírito Santo, sabendo disso, ele vai nos revestir da sua capacitação, com seus dons específicos para determinados trabalhos, e nós vamos respondendo aquelas perguntas que eu iniciei fazendo no decorrer da lição. Muitas vezes nós temos a pretensão, né, de acharmos que somos melhores ou mais bem escolhidos por Deus, porque falamos em línguas estranhas. E isto não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade maior, porque a quem muito é dado, muito também é requerido. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, nós vemos que os crentes do início, os cristãos do princípio, eles anunciaram a salvação com a presença do Espírito Santo em lugares adversos, em lugares, em perseguições e batalhas espirituais, e nós vemos que alguns passaram por processos até de adversidades físicas, né? Sofrimentos, vilipêndios e uma infinidade de coisas no campo físico. Muitas vezes nós chegamos só no campo espiritual. O escritor aos Hebreus que nós diz que não chegamos nem ao sacrifício de sangue ainda, né? Nós nem lembramos de martírios, lembramos de perseguições, lembramos de açoites, lembramos de uma infinidade de coisas que ao crente, vamos dizer assim, aquele crente, como nós vamos tratar aqui na lição dos jovens, na carta de Tiago, aquele crente quietista, aquele crente que não sai da sua zona de conforto, ele nem sequer pensou em passar por isso. Porém, alguns serão tirados desta até aparente zona de conforto, que não é por causa disso que ele não sofreu aquilo. Nós não estamos falando isso. Estamos falando que determinadas coisas, determinadas áreas, nós precisaremos deste revestimento de poder. A promessa se cumpre, a promessa que foi vaticinada em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, ela é cumprida, concluída, ela é aplicada em Atos 1:8. Mas recebereis o dunamis, o poder, a virtude que há de vir sobre vós, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Atos 1:8. E serem meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá bom? Mas para este cumprimento foi necessário a efusão, o derramamento do Espírito Santo. Não é pensarmos que antes deste dia o Espírito Santo não atuava. Nós vemos a atuação do Espírito Santo já na criação, no início da criação, antes até dos primeiros pais Adão e Eva. Nós vamos ver que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porém, nós vemos um tempo específico de Yahvé, um tempo específico de Cristo e um tempo específico da graça. Então, Deus é ordeiro e age como ordem. Então, no Antigo Testamento, nós vemos uma atuação de Deus, porém, a Trindade trabalhando como única, como junta,
sem discordância. No tempo de Cristo nós vemos a Trindade, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas para que o Espírito Santo fosse derramado, Cristo teve que subir ao céu, voltar aos céus, subir ao céu e se assentar novamente. E depois, cerca de 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Entendeu? Então, ela se cumpre em Atos 1:8 com o objetivo de capacitar. Capacitação. Nós veremos o que é capacitar mais adiante. Alguns termos que nós vamos usar na lição, nós veremos alguns termos aqui da introdução, nós vamos ver no decorrer da lição. Então, eu preciso que a gente ouça, desejado pelo menos, que fixe até o final da lição para compreender o que nós estamos dizendo. Porém, é uma opção do aluno, do superintendente, do pastor, do crente, do amigo que nos acompanha, ficar à vontade para ir até o final ou não, tá bem? Mas nós vemos aqui, então, que esta promessa se cumpre capacitando os crentes, né? Dando todo crente a ser testemunha de Cristo, testemunha de Cristo. Mas para isso eu preciso falar em línguas estranhas. O que são os dons específicos? O que são os dons do Espírito Santo? O que são os dons, vamos dizer, específicos ou dons ministeriais? Nós vamos falar sobre tudo isso, porque há uma certa confusão, né? Uma certa confusão. Então, nós já falamos que o Espírito Santo ele não começa a atuar a partir de agora, mas desde a criação, a Trindade Santa está trabalhando juntos. Então, nós vemos na criação, depois nós vemos na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e no decorrer do tempo nós vamos ver as atuações tanto prioritariamente, vamos dizer assim, a priori Deus, mais a atuação da Trindade. No tempo de Cristo, da salvação, e no tempo da graça, nós temos a atuação completa da Trindade, da Trinidade trabalhando no meio de nós. Tá bom? Ponto de número 1 e 2, a vinda do Consolador, um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda do outro Consolador após a partida do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, e há até a explicação do pastor também, Ezequias Soares. Não me atreverei, porque lá está escrito com, né? Vamos ver aqui, o pastor Ezequias Soares é também o escritor do novo trimestre de 2025 das lições CPAD Sala dos Adultos. Então, há uma explicação que ele se refere, que o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Esta é a explicação trazida pelo bispo Oídes, explicação dada pelo pastor Ezequias Soares. Quando fala-se de outro Consolador, não está falando de um Consolador ou de um trabalho, de uma pessoa diferente, porém igual em substância, glória e majestade. Então, na mesma essência do Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, que agora é derramado, é chamado de outro Consolador, Davocato, ajudador, são termos referidos àquele que ajuda, aquele que está do lado. É a mesma ideia que nos é transmitida quando nos é ensinada a história de Jó. Por que Jó está sentado à porta? Era um homem tão digno, apesar de não haver ainda a matéria de direito, vamos dizer assim, a formação acadêmica de advogados, estes homens, por suas características, eles eram convidados a defender outros, ou está pelo menos a prestar o seu nome para dar veracidade, peso à história do outro. Bem? Então, essa palavra davocato, ajudador, consolador, fala daquela pessoa que está do lado, acompanhando, protegendo, defendendo, conduzindo, alertando. Então, outro consolador, o mesmo serviço de consolação que Cristo prestou e Deus prestou as consolações do Antigo Testamento, agora o Espírito Santo
também derramado sobre nós, tá bem? E ele tem, dentro do plano perfeito de Deus, que plano é esse? Salvífico, todo o plano de condução do mundo, nós sabemos que o pensamento primário do Senhor é a salvação do ser humano, é a salvação. Por isso, a maioria das vezes, eu vou confundir e vou falar plano de salvação. Porque nós sabemos que toda a história, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu beneplácito. Então, veja que quando o Senhor Jesus Cristo fala de outro Consolador, ele não está falando de uma pessoa diferente, ele está falando de alguém que é ele e que trabalha com ele e que não é ele, mas é igual a ele. A doutrina da Trindade e da Triunidade é algo tão maravilhoso que nós precisamos de ter um tempo específico e longo para falarmos sobre ele. Não é para achar desculpas, é que uma porta abre outra e abre outra e abre outra, e nós vamos a inúmeras portas e que nos darão um esclarecimento desta doutrina. Porém, há aqueles que, infelizmente, por não conhecerem, por serem limitados na questão do entendimento, eles acabam confundindo. Então, o Senhor Jesus Cristo disse outro, mas não na intenção de dizer será uma pessoa totalmente diferente, desligada, desunida em relação a mim e ao Pai. Não, isso não. Tanto é que Cristo diz, eu e o Pai habitaremos nele, no cristão, em espírito. Com a habitação do Espírito Santo em nós temos a trindade na triunidade. Quer dizer, no Espírito Santo nós somos templo, mas está habitando em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus Cristo está falando de outra pessoa, sendo ele na questão de essência, na questão de substância, de substância, de essência, de glória e de majestade. Quer dizer, a relevância, a importância de Cristo na Trindade é a mesma importância do Espírito Santo. Por isso, triunidade. Por isso, a triunidade. Não há divergência, não há confusão, não há disparidade, dispersão de ideias, não. Há uma união, uma unidade, uma perfeição, uma aceitação completa, tanto de um quanto de outro. E é onde nós precisamos nos ater a esta ideia também sobre a vinda do Consolador, que Jesus Cristo evidenciou, que o Espírito Santo daria continuidade no ministério de revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. Veja, outros ensinamentos, porém, que são continuidades dos ensinamentos que doravante virão com a efusão. A subida do Senhor Jesus Cristo aos céus, né, e também o derramamento do Espírito Santo. Veja que agora os ensinamentos, as revelações que virão, que o Espírito Santo nos ajudará a compreendê-las, esses outros ensinamentos, trazem a ideia de continuidade. Veja, assim como o Senhor Jesus Cristo, como os discípulos, João mesmo disse, não vos trago um outro mandamento, como se fosse novo mandamento. Veja que quando nós falamos de mandamentos, de doutrinas, nós não estamos falando de coisas esdrúxulas, de novidades, de coisas que trarão. Não, nós estamos falando de continuidade. Olha, Moisés agora está morto, Josué assume. O que é que Deus fala para Josué? Você vai dar continuidade a tudo que Moisés te ensinou, a tudo que Moisés pregou. E Josué simplesmente andou nos passos de Moisés. Quando nós falamos de outros, em relação à Bíblia, doutrina, e agora principalmente na doutrina, na pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver que não há uma novidade, também não há uma quebra de paradigmas, nada dessas palavras bonitas que estão existindo, mas uma continuidade em algo que está certo desde o princípio.
Ora, se o plano de Deus está certo desde o princípio, agora o Espírito Santo dará continuidade a este plano, nos ensinando, nos ajudando e até naquilo que nós não conseguimos expressar, quando os nossos sentimentos são inexprimíveis, quando nós não encontramos dentro do nosso dicionário mental uma palavra que chegue pelo menos perto do que nós estamos sentindo, o Espírito Santo já traduziu, já levou ao Pai e a nossa oração está pronta diante de Deus. Tá bem? Então, quando diz outros ensinamentos, não está falando de algo que vem quebrar a doutrina pré-existente, desde o princípio. Ela está falando de continuidade daquilo que já se estava fazendo. Daquilo, veja, Paulo diz para nós sermos imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Não há uma descontinuidade, uma desconstrução. Jesus pregou isso, eu, Paulo, vou pregar aqui. Simplesmente todos andaram nos mesmos passos, na mesma picada, no mesmo caminho e mantiveram a sã doutrina como base para a vida cristã na terra. Bem, 1:3, o Espírito Santo no Pentecoste, quer dizer, no dia especificado por Deus para a efusão, para o derramamento do Espírito Santo. Então, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo. Este número, no início, era muito maior, mas dá para colocar como terços, deixa eu ver, cerca de 500 pessoas existiam, né? Sobraram aí cerca de 120. Por quê? Porque nós sabemos que não é uma seleção natural, como existiram em guerras, não. É uma seleção, não, também não chega a ser uma seleção espiritual. Deus selecionou alguns, não. É a perseverança de alguns, destes cerca de 120 irmãos, foi o ponto-chave para que eles estivessem ali no dia de Pentecostes, para receber o derramamento, o batismo com o Espírito Santo. Cerca do número inicial, cerca de 120 perseveraram. Né? Eles simplesmente se deixaram ficar na presença de Deus até que a promessa fosse cumprida. Quando nós olhamos para os 5 versículos-chave da grande comissão, nós vamos ver que deles, Lucas diz assim, fiquem até que do alto sejam revestidos de poder. Então, havia já esta promessa, e ela foi sendo, lá em Joel capítulo 2, ela simplesmente foi sendo relembrada até o dia, veja, estava próximo já. Lucas, escrevendo, é o mesmo escritor de Atos. Ele fala para ficar, para receber, para esperar, e ele mesmo narra o derramamento do Espírito Santo. Então, o tempo estava muito próximo. Né? Estava iminente, dia iminente, estava muito próximo de acontecer. E a perseverança destes irmãos fez com que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Então, no dia do Pentecoste, outra vez Penta, ligada a 50 dias, vamos dizer assim, depois que que Cristo foi assunto aos céus, era esta palavra que eu queria lembrar, quando ele foi assunto, recebido ao céu, assunto aos céus, se cedilha, eu acho, ele foi assunto aos céus, tá? Essa doutrina mentirosa também foi lançada em 1950 por um determinado ramo do cristianismo, equivocado, em respeito a um santo deles também, que está errado, obviamente está errado, porque quase 2000 anos depois essa doutrina foi revelada a eles, esse segredo, porque é inexistente. Então, cerca de 50 dias depois da ascensão, da assunção, da subida de Cristo aos céus, quando em Atos 1 eles estão olhando para cima e o ser celestial diz a eles, o anjo, por que eles estavam olhando para cima, se o mesmo Cristo que eles viram ir há de voltar, ele vai voltar, e nós precisamos ainda, né, metaforicamente, estar nos olhando para o céu, olhando para cima, como Paulo diz aos Colossenses, para que a volta de Cristo não nos pegue de surpresa. Assim como só 120 do grande número do início foram batizados com o Espírito Santo, também muitos estarão desapercebidos da volta de Cristo. Tá bom?
Ponto de número 2, o poder do Espírito Santo, após a descida ou o derramamento ou a efusão do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus. Veja que algo que fez com que eles se recolhessem em cenáculos, se escondessem, alguns nem participavam, todos os homens não participassem da crucificação de Cristo. Quer dizer, o medo da religião romana, do governo romano, dos soldados romanos, agora com o derramamento do Espírito Santo, ele sai de cena. Ou ele é recolhido a uma lista de prioridades muito longe. O distanciamento da prioridade agora, do número 1 em prioridades, o medo agora quase que não faz parte da lista desses cristãos. Veja, o escritor, o bispo Oides, ele diz assim, que imediatamente após o batismo, o que acontece? A evangelização é posta em prática, e semeeis testemunhas. Então, o que é que segurava muito? Nós vemos até a assunção de Cristo, até a ascensão, até a subida, até que Cristo volta aos céus no momento de Atos 1:8, os homens estão temerosos, escondidos, desapercebidos. Os dois caminhantes no caminho de Emaús, eles não perceberam que era Cristo que estava do lado deles. Veja, todas estas consequências de uma vida de religiosidade e não de espiritualidade, uma vida dominada pela religião e não pelo Espírito Santo, olha a diferença. Veja, desapercebidos, medrosos, não temerosos, medrosos, covardes, fugiram da crucificação. Nós vamos ver, alguém nega Cristo antes do galo, ele nega 3 vezes antes do galo cantar. Então nós vamos ver que todas estas limitações humanas agora elas são escondidas pela ilimitação espiritual que o Espírito Santo nos faz. Veja que aqueles receios, aquilo que mantinha a igreja praticamente escondida, agora traz ela à tona, traz ela afora, ela vem para fora. Ela vem para fora. Num determinado período, nós vamos ver um cuidado maior, não excessivo, mas maior com a integridade física da igreja, é a igreja que se recolhe para as catatumbas de Roma, e estão escondidas em outros lugares também, mas nós vamos ver que, quanto à evangelização, à pregação, o culto, aí não precisava ser irresponsável, mas eles continuavam existindo. Então veja que imediatamente é uma palavra que traz uma coisa que acontece, só foi acontecer no seu sentido lato a partir do momento em que outra coisa aconteceu, que foi o quê? O derramamento do Espírito Santo. É onde ele chama de revestimento. Aí eu volto à pergunta, todos eles falavam em línguas estranhas? Vamos mais adiante. 2:1, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Veja o que é uma abrangência. Tanto em Jerusalém, aumentou Judéia, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Veja que este círculo, o diâmetro, vai aumentando, o seu raio de ação vai aumentando, ele vai crescendo. Então a abrangência fala de crescimento, quando vai tomando posse, o número de lugares apropriados, não foi desapropriado de outras religiões, mas apropriado com o cristianismo. A partir da efusão, esta ação ela aumenta, nós vemos um aumento. Se bem que, para que este aumento, veja, o derramamento, mas teve também que acontecer um martírio, para acontecer a diáspora da igreja. Nós vemos isso na carta que Tiago escreve. Então, houve um martírio permitido por Saulo, e isso faz com que a igreja ela cresça, ela aumente o seu raio. Eles vão ser lançados em vários lugares do mundo com esse do tempo. Então nós vemos que, felizmente e infelizmente, um outro acontecimento.
existiu para que a igreja se espalhasse. Por quê? Obviamente, Jerusalém estava confortável, totalmente confortável. Mas não era esta a ideia, porque o evangelho tinha que chegar até os confins da terra. Então, nós vemos o martírio, né, acontecendo, e com isso a igreja sendo dispersa. E a igreja ela vai alcançando. Nós vemos também no caminho que estava Felipe anunciando ao eunuco de Candace, que leva para o continente africano o evangelho. Então nós vemos aqui a abrangência com este poder, com este derramamento, com esta efusão, quer dizer, coisas que restringiam a ação da igreja agora são derribadas. E a abrangência, o crescimento, onde a igreja pode tocar, chegar, alcançar, esses limites já não existem mais. Principalmente na igreja. Porque aquilo que segurava a igreja agora não segura mais. Porque este revestimento trouxe mais esta característica para a igreja. Então, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Assim, sendo assim, ainda hoje dependemos do revestimento de poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Obviamente que a eclesiologia nós conhecemos, ainda que panoramicamente. Porém, hoje, na aplicação pessoal, para os nossos dias, qual a relevância? É totalmente relevante. É vital, de vital importância a doutrina do Espírito, o revestimento do Espírito Santo, porque, além de tudo isto, nós temos aí os relativismos, nós temos a frouxidão doutrinária, nós temos a preguiça espiritual, né, de muitos, nós temos muitas coisas que não aconteciam no nascimento da igreja e que hoje são falsos mestres, falsos. Não é que não acontecia, mas hoje eles têm. Talvez o número seja o mesmo, mas veja, os hereges do tempo da igreja não tinham as facilidades de expansão de suas doutrinas heréticas como os que tem hoje, né? Principalmente no campo cibernético, não sei como é que se diz, nas mídias eletrônicas, nas redes sociais. É infinitamente maior o poder de difundir suas heresias desses homens de hoje do que os do passado. Tá? Ficava ali no boca a boca. Tá? Alguém contava, alguém ouvia, alguém contava. Hoje não, são milhões ouvindo e milhões multiplicando estas ideias. Tá? Ainda que não estejam próximos entre si, a proximidade seja gigantesca entre eles, porém a proximidade da imagem e do som, ela é quilometricamente menor como era do tempo passado. As pessoas hoje, os hereges hoje, eles têm uma facilidade maior para difundir suas ideias. Então, sendo assim, dependemos do revestimento de poder, principalmente dentro desse revestimento, o dom de discernir espíritos. O dom de discernir espíritos. Então, nós precisamos tomar cuidado neste sentido. Então, ele aumenta a abrangência. Então, nós precisamos, tanto para crescer, quanto para manter o crescido, o que já foi acrescido, e a unidade deste crescimento que nós já alcançamos. Tá bem? Principalmente nós pentecostais, dentro das grandes raízes do pentecostalismo, né? Belenzinho, Belém, Madureira, Ipiranga, Santos. Nós precisamos manter a unidade, é imprescindível que nós mantenhamos esta essência doutrinária, o cerne doutrinário do pentecostalismo. E dentro dele está o revestimento. Nós não vemos tanta ênfase hoje na mensagem ou nas mensagens pregadas quanto ao batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, como usar os dons do Espírito Santo e como permitir que o Senhor nos use como ferramentas com os dons do Espírito Santo.
E quando se busca, geralmente se busca aquilo que se quer. Ora, e nós estamos calvos de saber que o dom do Espírito não é dado conforme a nossa necessidade, mas os dons são concedidos conforme a necessidade da igreja, do corpo de Cristo. Então, são pontos importantes, mas é que o vital é dependermos do revestimento do poder, do revestimento e do poder do Espírito Santo na nossa vida. 2:2, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto, eu já falei sobre isso, ele habita em nós e os crentes da igreja primitiva, o bispo escreve aqui, permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra, Atos 8:4, revestidos de poder pelo Espírito Santo que nos capacita. Eu falei que nós íamos destrinchando palavras no decorrer da lição. Então vejam bem, ele nos reveste e este revestimento, ele nos capacita. O que é capacitar? É nos tornar aptos, é nos tornar hábil, ou habilitar-nos, né? A capacidade, nos dar a capacidade de nós ou levarmos adiante o plano redentor, o plano salvífico de Deus, ou o plano de Deus, como nós vemos no início da lição. Então nós vemos que capacitar é tornar apto, é habilitar. Veja que habilitar, vamos lembrar de uma palavra que nos traz uma ideia de habilitação, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Quando um determinado bloqueio ou um determinado lugar, ele nos exige hoje um documento com foto, nós apresentamos a CNH. O que é que ele traz de específico? Primeiro, hoje tem a foto, tem a numeração do CPF, quer dizer, tem todas as informações importantes. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer sobre o que representa aquele documento na minha mão. Ele representa que eu estou apto, que eu tenho o mínimo de conhecimento necessário para conduzir um automóvel, independente do seu tamanho. Porém, a dependência do tamanho, da capacidade de passageiros, ela está atrelada à letra que é colocada nesta CNH, neste documento. Então, há carros pequenos, né, e carros que conduzem até 8 ou 9. 9 passageiros, ele diz, é exclusivo o motorista. O que isso quer dizer? Que uma Kombi ela comporta 3, 6, 8 passageiros. 9, porque o motorista é excluído. Então, 9 passageiros, exclusivo o motorista. Quer dizer que tem que obrigatoriamente ter 9 pessoas lá dentro como motorista. Não pode passar disso. Não pode passar disso. Tá? Pode os bancos estarem assim, aqui, assado, mas o número não pode exceder a 9 ocupantes como motorista. Quando nós falamos de capacitação, nós estamos falando também de que nós temos o necessário. O Espírito Santo nos fornece o necessário para realizarmos determinadas obras. Veja que há uns exigindo mais, obviamente este revestimento ele vai ser parte. E a habitação do Espírito Santo é para todos os crentes. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, legitimamente aceita, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então a ideia de revestimento, vamos dizer assim, eu tenho habilitação A, mas se eu posso pilotar uma moto, ela vai ser AB. Então quer dizer, veja, que aumentou as possibilidades, as habilidades, a minha aptidão agora é para conduzir, pilotar uma moto. Não fala, né? Deve ter uma determinada cilindrada, a potência do motor. Se é uma letra C, se é uma letra B, se é uma letra E, já é uma categoria especial. Né? Você só vai precisar fazer cursos que vão habilitar, te dar aptidão para você conduzir cargas perigosas, não sei, outro tipo de coisa. O que eu quero é que nós entendamos que não somos especiais. Não somos especiais. Porém, determinadas obras, tarefas, vão necessitar de uma habilitação maior. Veja, eu dirigir um caminhão de transporte,
eu vou precisar de uma letra E na minha CNH. E, obviamente, para desempenhar algumas funções dentro da obra de Deus, eu precisarei de um revestimento maior. Um revestimento maior. E vem com isso a ideia do batismo, vamos dizer assim, do revestimento, do batismo, como nós dizemos, cuja, como eu sei, vamos tentar trazer, dirimir o máximo possível. Como é que eu sei, para nós pentecostais assembleanos, como é que eu sei que uma pessoa ela foi batizada? Com as línguas estranhas. Quando a pessoa está falando em mistério, quando a pessoa fala em línguas estranhas, ali ela demonstrava a nós que aquela pessoa é batizada. Outras denominações não pedem isso. Entendeu? E eu seria leviano ao julgá-los, a não ser que sejam heresias, aí sim. Mas outras denominações não pedem. Mas para nós, pentecostais, assembleanos, qual é vamos dizer assim, a certeza que nós temos que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo, falando em novas línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes. Algumas pessoas querem derrubar esta evidência. Isso não existe, não pode acontecer, não tem, não deve acontecer. Não deve acontecer. Mas podem enganar a nós, mas não podem enganar o Espírito Santo. Mais hora, mais dia, menos dias, eles vão cair por terra. Okay? Mas a doutrina não pode ser derrubada. Mas tem muita gente enganando, mentindo, problema deles. Mas o que eu disse, cairão, não existirão. Mas a doutrina, a palavra do Senhor, tem que permanecer em nosso meio. É de vital relevância a permanência da palavra e da doutrina. Como nós estamos estudando, pentecostal é de vital importância no nosso meio. Ainda que existam muitos imitadores, mentirosos, paroleiros, nós não podemos deixar que estes diminuam a importância da doutrina, de maneira alguma. Então nós falamos, nos tira da zona de conforto. Ora, mas imediatamente eles foram revestidos, saíram de suas casas para pregar e também capacitados para isto. Veja que para determinadas funções eu preciso de capacitação profissional, tá bem? Ou acadêmica. No campo espiritual eu preciso da capacitação do Espírito Santo. 2, 3, o Espírito Santo age na vida do pecador. Então nós vemos aqui dentro do poder do Espírito Santo que ele age, opera na vida do pecador. A ação do Espírito Santo é abrangente e profunda, mas embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. Veja, é o que eu estava dizendo agora, não é porque determinadas coisas que Deus faz e continua fazendo, a operação, eu não posso colocar esta operação do Espírito Santo dentro de uma caixinha e achar que ele só opera desse jeito. E também não posso pôr dentro dessa caixinha estas heresias que nós vemos hoje, que são chamados de dons do Espírito, operação, manifestação, e não tem nada a ver com a doutrina. Agora eu estou falando as regras de fé e de práticas que estão nas Sagradas Escrituras. É urro, é sopro, é cuspe, é óleo, é capa, é rua disso, rua daquilo, piscina disso, piscina daquilo, garrafa disso, até garrafado. Algumas igrejas estão vendendo garrafado. Eu lembro disso quando eu era menino, íamos em determinados lugares e eles ofereciam garrafadas e isto, e série de coisas. Nós vemos isto na igreja moderna, não é o de hoje, nós vemos na igreja moderna. E infelizmente para nós, não estou zombando, não é isso que eu estou falando. Eu só estou achando, é um riso de nervoso. Como isto está sendo assim? Então veja, eu não posso colocar a ação do Espírito Santo dentro de uma caixinha e achar que ele... Mas esses exageros hereges, eu também preciso bani-los, jogá-los fora.
ainda que tenham aparência de piedade, contudo, negam a sua eficácia. Veja, não é só o homem que tendo aparência de piedade, ele nega a sua eficácia com o seu comportamento. Veja, essas ideias, essas ideologias, essas doutrinas falsas também têm aparência de piedade, mas a sua ação, ela é totalmente contrária à piedade, a eficácia da piedade. Nós precisamos tomar cuidado. E são muitas as heresias hoje, né? Muitas. Você vê na internet. Assim como você vê coisa boa na internet, você também vê muita heresia. Totalmente desproporcional. É desproporcional o número de doutrina sadia que a gente tem na internet em relação às heresias que são difundidas. Enquanto alguém prega aí doutrina bíblica, tem 1000 visualizações, às vezes 30 curtidas, um herege tem num dia, em uma hora, ele alcança milhares de visualizações. E compartilhamentos, e isto e aquilo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos da perdição, eles são mais prudentes que os filhos da luz, os filhos das trevas. Por quê? Eles gostam e eles difundem. O cristão não. Ele acha que ele vai dar ibope para o outro. Esquece. Aquele que lava opera um novo nascimento e concede vida nova. Tá bem? Veja, nós estamos falando da abrangência. O que o Espírito Santo alcança na vida de um pecador. Então nós vemos que às vezes ele lava e regenera. Tá bem? Então nós temos aqui a purificação e a nova vida, regeneração. O novo nascimento. É uma pessoa totalmente diferente agora, tanto por dentro e principalmente o homem interior, ele vai refletir o homem exterior. Esta é a operação do Espírito Santo. Jesus Cristo ressaltou a importância do Espírito Santo, né? Falando do testemunho, que o próprio Espírito Santo daria dele, Jesus Cristo, ao mundo. Isso através também da igreja. Então ele age poderosamente na evangelização em todo o mundo. Hoje, o Espírito Santo ele dá testemunho de Cristo através de nós. Ele nos capacita, ele nos enche e nós vamos sair da zona de conforto, pecadores sendo perdoados, lavados, remidos e também aqui tendo novidade de vida. Por isso Paulo diz que nós somos uma carta aberta. Antes de chegar o som da nossa voz, deve chegar primeiramente a nossa pessoa, o nosso nome, a nossa, vamos dizer, honra. Não adianta falar e não haver coerência entre o que eu vivo e o que eu falo. É por isso que lá no começo já falando sobre a lavagem e a regeneração, o novo nascimento na vida do cristão ou do pecador. Ponto 3 e último, a autoridade do Espírito Santo. Veja que esta autoridade, lá no início eu falei, tanto a autoridade do Espírito Santo e a autoridade que ele concede a nós no batismo com o Espírito Santo. Então, vou colocar a autoridade do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele nos proporciona este revestimento de poder que auxilia, né, também nos dá autoridade, ele nos auxilia para vencer as adversidades e capacita para testemunhar. Os três verbos que eu já usei, né? Aqui, revestimento, auxílio e capacitação. Nós já falamos, não exaustivamente, mas falamos alguma coisa no início da aula sobre isso. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vai ter esta, vamos repetir, vamos tentar fixar com pregos. Então, primeiro, revestimento de poder. Também é aquele que nos dá ousadia, habilitação, aptidão, capacidade. 2, ele nos auxilia a vencer as adversidades. Aqui, outro consolador, aquele que viria para estar do nosso lado, dentro de nós, o Davocato, o ajudador, o auxiliador, vos darei outro consolador. Veja que aqui, o outro não quer dizer diferente, mas a mesma essência, a mesma autoridade, a mesma
igual a Deus, igual a Cristo. Então o Espírito Santo é igual a Cristo, é igual a Deus. Então o Espírito Santo nos reverte. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Quer dizer, e aquela, vamos dizer assim, está frio para uma camisa, eu coloco uma blusa. Então, revestir. Eu já tinha um vestimento, agora eu tenho um revestimento. Bem, se for necessário, coloca aí uma outra vestimenta mais grossa, mais quente, que aqueça mais, para que eu me mantenha numa temperatura ideal. Então, veja, quando eu falo de revestimento de poder, são as capacitações que o Espírito Santo me dá, a habilitação que o Espírito Santo me dá. Veja, enquanto alguns, Paulo vai se defender, ele fala assim, vocês foram presos, eu muito mais. Vocês sofreram naufrágio, vocês sofreram isso, vocês foram chicoteados. Eu fui 4 vezes mais do que vocês. Isso numa vez só. Né? 4 quaternos, a Bíblia usa em algumas vezes, 4 quaternos de guardas, 4 quaternos de soldados. É um número exorbitante, é um número grande, é um grande número daquilo que está se referindo, um conteúdo grande daquilo que se refere. E essa experiência ela é oferecida também àqueles que vão passar por adversidades um pouco maiores do que aqueles que normalmente vão ter as suas adversidades. Pedro diz que nós passamos pelas mesmas provações, isto no campo espiritual, mas em determinados ministérios, o Senhor nos revestirá, nos capacitará, nos habilitará de uma maneira maior do que os demais, porque enfrentaremos situações adversas muito maiores ou piores daquelas que nós estamos enfrentando. 3:2, o Espírito Santo nos encoraja e capacita a anunciar com ousadia e, ao mesmo tempo, esta ousadia ela virá também na forma de nós estarmos em ambientes adversos, em situações, em países, em estados onde a adversidade, não estou falando de a diversidade, ela é muito maior do que em outros estados, em outros lugares, em outros contextos. Veja, e por isso que nós cantamos na Arca Cristã, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a sua cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, ao mesmo tempo que Ele nos capacita a anunciar, esta capacitação de evangelização vem também com a capacitação de sentirmos, de sofrermos, de suportarmos sofrimentos e adversidades maiores do que eu normalmente conseguiria. Então é necessário um revestimento. É só voltarmos a olhar para a vida de Paulo, episódios que nós vemos que nos traz a ideia de que poderia ser um super-homem, um anjo, eu acho que isso é heresia pensar isso, mas é um homem igual a nós, como o Tiago diz a respeito de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Porém, ele buscou a Deus, ele buscou um revestimento de poder, ele teve este revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Tá bem? E ele agora tem esta habilitação, ele está capacitado por Deus para enfrentar. Último tópico, 3:3, o Espírito Santo nos capacita. O escritor diz, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Tá bem? Vai estar em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, os 5 principais textos da grande comissão. Veja, somente nós não teríamos êxito. Nós só podemos ouvir a voz e obedecer à voz de Deus, imbuídos do Espírito Santo. Nós só conseguimos anunciar a palavra de Deus revestidos de poder. Tá bom? Agora vamos para a evangelização da igreja, corpo de Cristo. No âmbito da evangelização, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo para fazer parte do grupo de evangelismo da igreja. Não. Você sabe que a palavra de Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu? Amém. Você tem ideia disso? Você tem consciência disso? Você tem certeza da sua salvação?
Tem. Então você é habitado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de obras específicas, de ministérios específicos, de locais onde a ferocidade, a voracidade contra o Evangelho e o cristianismo ele é um pouco maior. O cristão, vamos dizer assim, sem este revestimento, ele não suporta, ele não vai fazer, ele vai bater em retirada. Mas, quando nós temos a capacitação, a habilitação do Espírito Santo, nós enfrentaremos todas estas áreas. Olha, nos capacita a termos êxito no cumprimento da grande comissão, agora fala-se de evangelizações, né? Aspectos da evangelização, ouvir e obedecer à voz de Deus. Ninguém pode fazer isto se ele não estiver imbuído do Espírito Santo, se ele não estiver, se ele não for pousada, morada, a habitação do Espírito Santo. Ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, e também anunciar a sua palavra. E ele nos lembra que das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Outro ponto que nós citamos, esse aqui eu vou deter uns 2 minutinhos a mais, que a operação do Espírito Santo não é de adivinhação. E ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, veja bem, existirão momentos, assim como há momentos que é necessário o revestimento, existirão momentos em que nós não teremos o que falar. Aí o Espírito Santo vai nos revelar, nos dar a resposta certa, para aquele momento certo, onde todas as barreiras ou oposições elas vão cair por terra. Mas, primordialmente, Cristo nos disse que Ele nos fará lembrar de tudo que Ele tinha ensinado para os discípulos e do que nós aprendemos. Tá bem? E também nos guia dentro desta verdade. Tá? Não destas verdades, mas desta verdade com V maiúsculo. Que verdade é esta? São as sagradas escrituras, é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, o Espírito Santo nos capacita como? Também nos lembrando de tudo aquilo que aprendemos. Não tem esse negócio de um caso extraordinário, né? Extraordinário, você vai abrir lá e pôr o dedo. Não há momento, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. Fora isso, meu irmão, professor, principalmente professor, ele nos fará lembrar. Para lembrar você tem que saber. E como é que se adquire saber? Estudando, gastando tempo com o livro e com os livros, como Paulo disse. E traz os rolos, a capa e os livros. Um professor que não tem vontade, não gosta de ler, não pode ser um professor. Então, veja bem, nos lembra e nos guia, nos dirige dentro desta verdade. Amém? Já temos um tempo salutar, e creio que a ideia principal ela foi passada. Então, a efusão do Espírito Santo é o início de uma transformação na vida do crente. De uma transformação, a nova vida, nós veremos transformações no decorrer dessa missão, eu acredito no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, estamos aí na primeira lição do primeiro trimestre de 2025 e que Deus nos abençoe no decorrer deste ano. Amém.